Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O homem que moveu a Terra. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Não foi o primeiro a afirmar que a Terra se move, mas foi o primeiro a provar esse fato. Tudo começou com a matemática. Aos 21 anos, Nicolau Copérnico surpreendia os sábios da Universidade de Cracóvia com suas habilidades extraordinárias. De fato, a universidade se gabava do aluno brilhante. E sempre que havia visitas de dignatários, o jovem Copérnico era mandado ao quadro negro e punham à prova seu saber. Sabia resolver problemas que envolviam 12 dígitos e muitas frações com tal clareza e precisão que era visto como um prodígio. Um professor, de passagem pela Polônia, convidou o jovem portento para ensinar matemática na Itália. Copérnico aceitou e mudou-se para Bolonha. Ali, assistiu a uma série de conferências sobre astronomia, que mudaram não apenas sua vida, mas a maneira de toda a humanidade ver o universo. Copérnico ouvia as palestras cheio de entusiasmo, percebendo imediatamente o valor da matemática para o cálculo dos movimentos dos astros. Durante 14 séculos, os astrônomos basearam todo o seu conhecimento no grande livro O Almagesto, escrito por Ptolomeu. Ensinava que a Terra era o centro do universo e o Sol e as estrelas se moviam em torno dela. Os padres e os astrólogos se valiam dessa teoria para apoiar suas próprias ideias a respeito do céu. A maioria acreditava que a Terra era quadrada e tinha 4 cantos. As estrelas eram joias penduradas no céu, movidas por anjos. Cada estrela ficava aos cuidados de um anjo, que zelava também por todas as pessoas nascidas sob a influência daquela estrela, ou indicava outro anjo para aquela tarefa. Cada pessoa tinha um anjo guardião para protegê-la contra os espíritos maus que ocasionalmente saíam do inferno para vir à Terra tentar os homens. Em conversas com diversos astrônomos, Copérnico percebeu que poucos tinham algum conhecimento de matemática. Essa ignorância o levou a duvidar do saber deles. Copérnico passava a noite sentado na torre da catedral observando as estrelas. Moviam-se sempre da mesma maneira, em velocidade constante, sem caprichos. Era um fenômeno natural e podiam ser reduzidas a um sistema matemático. E começou a estudar o assunto. À medida que questionava e ponderava, a verdade começou a despontar. O universo não se move ao redor da Terra, de fato. A Terra é um globo que gira em torno do Sol. Como os outros planetas, a Terra é também um corpo celeste. Copérnico passou a ensinar o que aprendera. Em suas palestras, fazia várias referências à recente viagem de Colombo, mencionando o fato óbvio de que, navegando sempre para o oeste, ele não despencara no abismo da borda do mundo, nem caíra diretamente no inferno, como profetizavam que aconteceria. Explicava também que o céu vermelho no poente não era causado pelos reflexos do fogo do inferno, e que o sol não era carregado por anjos gigantes para trás das montanhas ao anoitecer. Observava que, para um homem num barco, as margens é que pareciam se mover. Logo, o aparente movimento das estrelas não poderia ser induzido pela rotação da Terra? Certo dia, um cardeal do Vaticano veio visitar o jovem matemático. Com a melhor das intenções, advertiu Copérnico que um homem podia acreditar no que quisesse, mas que ensinar aos outros coisas não autorizadas não era uma atitude correta. Copérnico ficou embaraçado. Era um homem profundamente religioso e queria apenas ajudar os homens a encontrar a verdade e entender as leis de Deus. Achava que suas ideias iriam contribuir para o conhecimento da criação e a beleza da igreja. Ficou arrasado ao saber dos rumores que circulavam ao seu respeito, que estava tentando destronar Deus com seus metros e medidas. Alguns padres o denunciaram publicamente, declarando que era culpado de heresia, acusando-o de afirmar coisas que não podia provar. Quer nos convencer de que a Terra esvoaça em torno do Sol, como uma mariposa em torno da lâmpada? Vociferavam. Isto é um escândalo! Então Copérnico arrumou as malas e voltou para a Polônia. Chegando lá,
tornou-se cônego na catedral da sonolenta cidade de Frauenburg, e era sempre vigiado. Vivia no isolamento de um exílio, pois a igreja o proibira de falar em público sobre assuntos não autorizados. O clero e as universidades receberam ordem para ignorar as teorias de Copérnico. No entanto, as enfadonhas tarefas de um jovem cônego não aplacavam seu desejo de saber e compreender a verdade. Ele visitava os enfermos, fechava os olhos dos moribundos, mantinha em dia o registro da paróquia, mas seu coração estava na matemática. O verso das páginas dos registros era coberto de números e fórmulas, de infindáveis problemas de astronomia. Nos fundos da velha casa da fazenda onde morava, abriu buracos no teto do celeiro para observar o céu. As estrelas desfilavam diante dele, noite após noite, cruzando majestosamente o céu. É uma grande honra, dizia ele, e sou proibido de falar com os grandes homens, mas Deus me envia essa procissão. Enquanto a cidade dormia, ele estudava as estrelas e fazia anotações minuciosas de suas observações. Compilava tudo o que havia sido escrito sobre astronomia. Com vagar e paciência, testava cada hipótese com toscos instrumentos improvisados. Certamente Deus não vai me condenar por querer descobrir a verdade de sua obra gloriosa, costumava dizer. Olhar o céu e contemplar as maravilhas criadas por Deus levam o homem a curvar silenciosamente a cabeça e o coração. Estudei, trabalhei e pensei anos a fio e sei tão pouco. Só posso me prostrar em adoração ao contemplar essa regularidade infalível, o miraculoso equilíbrio e perfeição desse ajustamento. A majestade de tudo isso faz-me sentir insignificante como um grão de areia. O exílio em Frauenburg lhe proporcionou tempo de sobra para desenvolver suas teorias sossegado. Deus me isolou, escreveu ele, para que eu possa estudar e explicar suas obras. Ainda assim, sentia uma frustração amarga e constante por não poder comunicar suas descobertas. Os camponeses simples com quem convivia tinham um temor respeitoso pelo grande homem. Adivinhavam seu valor, mas suspeitavam de sua sanidade. Tomavam suas vigílias por êxtase religioso e, cheios de receio, faziam o possível para não o perturbar. Assim se passavam os dias, e o jovial e ambicioso Copérnico se tornara um velho curvado e quase cego de tanto olhar o céu à noite. Mas finalmente terminou seu tratado das revoluções. Trabalhara nele durante 40 anos, e conforme ele mesmo disse, nos últimos 27, nenhum dia se passara sem que ele houvesse acrescentado um dado novo. Sabia que seu trabalho dizia a verdade. Se os homens quisessem saber o que ocorria no céu, encontrariam a resposta em seu livro. Fizera da astronomia uma ciência que ele sabia ser consistente. Mas que fazer com o volume de conhecimentos que descobrira? Estava todo arquivado em sua mente e nas muitas centenas de páginas do livro, que havia reescrito 5 vezes. Dentro de poucos anos, sua mente estaria emudecida pela morte. Em 5 minutos, a ignorância e a maldade poderiam reduzir às cinzas o livro e uma vida inteira de trabalho estaria desperdiçada. Enviar o livro a Roma e pedir permissão para publicá-lo estava fora de cogitação. A maioria iria fazer objeção e a permissão seria recusada. Poderiam até discutir o manuscrito, uma publicação local, sem o consentimento do bispo. Seria igualmente perigosa, pois o livro contradizia e refutava tudo o que o clero pensava sobre a astronomia. Copérnico esperou, pensou, ponderou. Por fim, decidiu mandar o manuscrito a Nuremberg para ser publicado. Esperando livrar-se das acusações de heresia, dedicou a obra ao Papa Paulo III, que era também um estudioso sério e muito interessado em astronomia. Tenho plena consciência, Santo Padre, escreveu ele, de que tão logo saibam que no livro de minha autoria sobre a revolução dos astros no universo atribuo certos movimentos à Terra, alguns imediatamente erguerão contra mim um brado de condenação. Cabe a vossa santidade, por meio de vossa autoridade e julgamento, suprimir injúrias e calúnias, embora, como dizia o ditado, não haja cura para o veneno de uma falsa acusação. Como o mundo receberia o livro? A Copérnico só restava esperar para saber. Os meses se passaram, e o medo, a ansiedade e o suspense
se sucediam. Tomado de febre, entrou em delírio e dizia: o livro, digam-me, não queimaram, não foi? Sabem que escrevi a pura verdade. Em 24 de maio de 1543, chegou um mensageiro a Nuremberg, trazendo uma cópia do livro de Copérnico, conduzido ao quarto do doente. Colocou o livro nas mãos do ancião. Dizem que uma centelha de lucidez surgiu em seu rosto. Ele sorriu, olhou longamente o livro, passando a mão pela capa, como se acariciasse. Abriu e virou as páginas. Fechou o volume e, segurando-o apertado contra o coração, cerrou os olhos e mergulhou no sono para nunca mais acordar.